Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Acabou o futebol com as redes sociais. Com um problema Achei grande. Constrangedor. Com um problema grande, com uma justificativa que parece. Com essa atitude de abandonar o barco e instaurar uma crise no Fluminense, que não existe. Vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom. Todo mundo é ruim. Então, o futebol está caminhando para um caminho. Está caminhando, não, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, todos, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. Estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. O Renato Gaúcho pegou a granada, tirou o pino e jogou no Fluminense. Foi isso que ele acabou de fazer. Primeiro, tendo sido um dos responsáveis, junto com os jogadores, por uma eliminação que não poderia ter acontecido para o Lanús na Copa Sul-Americana, e agora exclusivamente dele, com essa atitude de abandonar o barco e instaurar uma crise no Fluminense, que não existia. É lógico que poderia, e a cobrança da torcida foi muito forte, inclusive xingando, que aí eu acho que passa do ponto, porque o cara tem uma história no Fluminense, mas independentemente disso, o Fluminense não estava em crise depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Até poderia entrar, e o Renato deveria abraçar o time e falar, rapaziada, a gente já fez bons jogos, vamos tentar retomar o nível de jogo que a gente já teve em algum momento. Mas ele fez exatamente o contrário, ele pegou a granada, repito, jogou no clube e falou assim, ó, essa pica aí é de vocês. Porra, isso não é atitude de um cara que é líder de um time, ou que era líder até outro dia. Pô, se ele acredita que ele não tem condições de dar continuidade ao trabalho, ó, não foi por conta desse jogo que eu imagino que essa crença dele tenha ido embora. Se ele já não acreditava, pô, que saísse antes, cara. Poderia maximizar as oportunidades do Fluminense ganhar. Ele foi mal nos dois jogos. O Fluminense foi mal nos dois jogos. Assim, a incoerência dele, pra mim, ela reside no fato dele não usar nunca. Keno não usar nunca. John Kennedy, por exemplo, e aí chegar na hora de decidir o jogo, de precisar resolver a parada, ele simplesmente bota os caras que ele não usava, que ele não confiava até outra semana. Que nem nos times reservas que o Fluminense colocou a campo jogavam. Pô, numa boa, hein? Renato foi mal nessa, hein? Meia-noite e 46, notícia quente, acaba de chegar do Maracanã. Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense no meio da entrevista coletiva. Ele, então, não é mais técnico do Fluminense. Então, é a notícia bombástica aí da noite, né? Logo depois da eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana, o pedido de demissão do Renato Gaúcho. Será que foram as vaias ou algo diferente disso? Uma conversa com a diretoria? Enfim, não sei. Mas faz pouco sentido, né? Porque o Renato faz um mês, exatamente hoje, um mês. O jogo foi hoje é dia 24, né? Agora já viramos. Viramos para o 24. Então, mas o jogo com o Lanús acontece exatamente um mês após ser perguntado numa coletiva sobre uma avaliação do trabalho dele, ele dizer que era nota 10. Então, um trabalho nota 10 não precisa ser interrompido em tese. Não, fora que, né, Mansur? Se é uma iniciativa apenas dele. Isso. Imagino que para ele ter ido à coletiva dizer isso, ele disse à diretoria, né? E fora que o Fluminense está numa semifinal de Copa do Brasil ainda. Então. A campanha do campeonato não é uma tragédia. Não. No Campeonato Brasileiro. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas não é uma tragédia, né? E a questão, o Fluminense é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, uma posição ok, né, para o elenco que o time tem, e está na semifinal da Copa do Brasil, né? Perdeu uma das competições. Acho que o coro da arquibancada deve ter entrado na mente do Renato ali, deve né? ter sido totalmente momentâneo, né? Porque veio, ficou chateado com a derrota e da maneira que foi, porque ele já sofreu isso, se eu não me engano, umas 2 vezes nesse sentido. Porque ele chegou, ganhou acho que 4 jogos seguidos, depois perdeu 4 jogos seguidos. Aí o pessoal, Aí depois ele teve uma sequência boa, depois ruim. Aí veio para a Copa do Mundo, né? Aí depois vem de novo, aí acaba passando por isso e falou, poxa vida, eu sou o problema, então eu vou embora. E aí daqui a pouco pode ser que chegue depois a gente... E o curioso, depois desse jogo do Bragantino foram 7 jogos. O Fluminense perdeu para o Bahia, empatou com o Santos, 0-0, venceu o Bahia e se classificou, num jogo que deixou boa impressão.
Foi. No jogo do Maracanã com o Bahia. Aí teve a derrota do Lanús, a vitória sobre o Vitória com um time bem modificado e hoje a eliminação. Não aconteceu tanta coisa assim para reverter essa impressão dele próprio de que ele pode tirar do que ele pode tirar do time, né? É o peso do hoje. Agora, cabe ver também, a gente não estava na coletiva, sentiu o tom. Não, se é um desabafo, ele dizendo, eu pedi demissão, não, olha, se a diretoria já confirma, se a diretoria vai tentar demovê-lo. A informação que a gente tem é que ele deu a coletiva normalmente e depois anunciou a saída. Então. Anunciou o pedido de demissão. A gente vai ter mais detalhes, nossos repórteres estão lá no Maracanã e a gente traz outros detalhes assim que a gente tiver, tá? Assim que a gente puder também, a gente vai mostrar para vocês a entrevista e esse pedido de pedido de demissão do Renato. Agora, acho também, Mansur, a cobrança vinha grande na questão da mudança completa de time no Campeonato Brasileiro, né? Esse abandono do Fluminense ao Campeonato Brasileiro, em termos de formações, em termos de mobilização para cada jogo, é algo que vinha chateando muito o torcedor, né? A gente sentia nas redes sociais, né? Aqui na hashtag Troca de Passes, conversando com amigos tricolores, esse tipo de decisão costuma mexer com a arquibancada, especialmente se o desempenho baixar muito no Campeonato Brasileiro. E é fato, embora o Fluminense, repito, esteja na 8ª posição, que está dentro do espectro, mas as atuações do Fluminense no Campeonato Brasileiro eram muito questionáveis. Eu estava olhando aqui os jogos recentes, por exemplo, contra o Vitória, e o Fluminense começou o jogo com 1, 2, 3, 4 jogadores que começaram hoje. Contra o Santos, começou com 6. Contra o Corinthians, não. Contra o Corinthians foi o jogo que o Fluminense teve menos repetição de escalação. Mas também não era uma... não sei se dá para chamar. Já viu o Renato ter atitudes mais radicais em relação contra o Corinthians aqui não teve nenhum, né? Contra o Corinthians não teve ninguém, só o Fábio. Né? Tá aí, bravo, né? Esgotado, aparentemente, né? Com as cobranças. Né? Então, acho que é dentro daquilo que a justificativa é frágil para você sair na reta final de um trabalho, de uma temporada, com jogos... Ainda mais com a justificativa que o time está bem no Campeonato Brasileiro, então eu vou está na semifinal da Copa do Brasil, eu vou abandonar os caras agora... Isso. E vou descansar minha cabeça. E deixar que as pessoas da internet, que eu não sei quem são, que ele diz que criticam, façam a pergunta para outro. Parece que é uma supervalorização da crítica e você deixa o clube com um problema grande. Constrangedor. Com um problema grande, com uma justificativa que parece frágil. Muito frágil. Se eu sou criticado, eu saio, embora eu esteja achando que o trabalho é bom e o time está bem nas competições que foi, a mim faz pouco sentido. Sabe o que me parece? Com todo o respeito ao Renato, que é um grande cara, um grande treinador, é de que ele percebeu, ou entendeu, ou estava sentindo que não conseguiria fazer o time reagir. Mobilizar o time para... Mas não é o que ele diz, campeonato. Né? Não é o que ele diz, mas a impressão que eu tenho é essa, que ela falou, a gente estava se mobilizando para as Copas, agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente até a Copa do Brasil lá em dezembro. Como é que eu vou fazer para manter um nível de concentração assim, que o Fluminense vinha conseguindo apenas nas Copas e não no Campeonato Brasileiro? Vamos tomar por base o que o Renato falou, tá? Eu cansei já de falar aqui que a gente superdimensiona isso de colocar o treinador no centro de tudo do futebol brasileiro, de julgar treinador por retrospecto de quantos pontos ganhou, perdeu ou empatou, por achar que o time que está na cabeça nossa iria fazer mais do que o time que está na cabeça dele, que tem os treinos, que a gente precisa ter um pouco mais de ponderação, claro, que eu acho doentia, patológica a forma como a gente encara essa vulnerabilidade do treinador. Agora, existe o mundo real. Eu já vi treinadores serem muito, mas muito mais pressionados do que o Renato estava sendo agora. Uma avaliação geral do trabalho do Renato. Se você vai olhar nicho, você vai ter nichos sempre. Na internet, você vai, dependendo da bolha em que você circula, hoje a gente vive tão imerso nessas bolhas que elas parecem reproduzir o mundo geral. O Renato, na arquibancada do Maracanã hoje, foi a manifestação contrária a ele mais forte que já teve. Nesse período, ele não vinha sofrendo com esse tipo de pressão, não havia uma onda gigantesca contra o trabalho dele. Se ele achar que isso é o bastante para que ele abandone um trabalho, ele dificilmente vai ter um trabalho longevo de novo. Porque, infelizmente, o mundo real está assim.